Shalom, apaixonados pelas Escrituras, como vocês estão? Gratidão ao Pai Eterno por sua vida e por sua dedicação ao estudo das Escrituras. Quem gosta de orar? Vamos orar? Vamos fazer esta oração. Pai amado, Pai querido, Senhor de nossas vidas, quero celebrar a vida desta pessoa que está conectada conosco neste aprendizado e que o nosso coração esteja disposto a obedecer aos teus ensinamentos, ao ensinamento do Pai Eterno, em reconhecimento à sua paternidade. Em nome de Jesus. Amém. Terça-feira, dia 14, que hoje faz 8 dias, né? Então, deu-se início ao 5º mês do calendário bíblico, do calendário contido aqui nas Escrituras. Muito bem. O mês que deu-se início nessa terça-feira passada é o mês de Ave. Com esse estudo de hoje, queremos consagrar este mês de Ave ao Senhor. A palavra consagração está ligada ao estudo com entendimento. E é esse estudo que nós vamos ter hoje, é com entendimento nas Escrituras, com entendimento na cultura em que a Bíblia foi escrita. Entendemos, no estudo anterior, entendemos que a palavra ave é pai. Vocês lembram? Quem esteve conosco, que estudou o assunto anterior, falamos sobre os componentes da família de Timóteo. Ave é a palavra pai no hebraico. Que conexão, não é? Ter um mês dedicado ao conceito de pai. A raiz hebraica para ave, para pai, também significa querer ou desejar. E a letra dedicada a este mês de ave é a letra Tet. A letra Tet. A letra Tet, ela representa útero, entre outros significados. Conectando o mês de ave à letra Tet, não podemos esquecer que o mês de ave, nos lembra que fomos gerados. Ó o útero aqui, ó. Que fomos gerados. É acolhido e desejado por um pai. Fomos gerados, amado e desejado por um pai. Muito bem. A tribo
Vocês que estão conosco aqui sabem que cada mês tem uma tribo, tem uma letra, tem uma tribo associada. Uma tribo associada a uma tribo de Israel. E a tribo associada ao mês de Ave é a tribo de Shimon. Shimon, que em português é Simeão. Shimon significa o quê? Em hebraico, Shimon significa aquele que ouve. Ou Deus me ouviu, porque quando a mãe de Shimon, a Lia, teve ele, disse assim, Deus me ouviu. Este é o tempo determinado para ouvir e ficar atento. Não esqueça que este mês de Ave é um mês que é para nós ouvirmos e ficarmos atentos. Abrindo um parêntese aqui. Eu vou abrir um parêntese e depois eu vou fechar o parêntese. Fique conectado. Você sabia que o nome Simone é a forma feminina do nome Shimon? Que significa, Simone significa aquela pessoa que ouve, uma pessoa empática. Sabe aquela pessoa que se coloca no lugar do outro, tem facilidade de sentir a dor do outro? É aquela pessoa que ouve e está atento a situações que passam com as pessoas. Fecha parêntese agora. Lembrando, nós temos que lembrar que o mês de Ave é um mês que aquele que nos gerou, aquele que nos escuta, ele está atento a ao mínimo detalhe da nossa vida. Porque ele é e tem uma forte conexão com os seus filhos. O pai. Não podemos esquecer que nós temos um pai que está atento a tudo quanto ocorre na nossa vida. E que ele enviou o seu único filho como Salvador para nos justificar e nos dar posse à herança. Quando reconhecemos que pecamos e nos arrependemos dos nossos erros. Você que está assistindo este canal pela primeira vez, você sabia que existe um calendário bíblico? Que Deus criou um calendário? Este calendário que Deus instituiu, ele tem 12 meses e cada um desses meses tem bênçãos destinadas a serem ativadas em nossas vidas. Eles têm uma letra, como eu já falei, que o mês de Ave tem a letra Tete, né? Eles têm uma letra. Tem uma tribo, que eu também já falei, que é esse mês de Ave é a tribo de Shimon, que é Simeão, né? E Deus criou o seu próprio calendário, pensando no bem-estar dos seus filhos. Quando nós não nos conectamos com o tempo de Deus, com o calendário de Deus, perdemos
as bênçãos que ele designou para nós em cada mês bíblico, diferente dos meses do calendário gregoriano. Roma fez de tudo para eliminar o calendário bíblico, criando leis e decretos severos para quem não abandonasse o calendário bíblico. Mas assim, mesmo assim, algumas pessoas, quem não obedecesse ao calendário que Roma instituiu, eles passavam por grandes injustiças. Que essas injustiças eram praticadas pelo Império Romano, tanto a judeus como aos primeiros cristãos, que não adotassem ao calendário de Roma. Mesmo assim, algumas pessoas secretamente mantinham firme, obedecendo ao calendário de Deus, que é o calendário lunar, observando o início do mês a partir da lua nova. Como diz Isaías, pegue sua Bíblia e leia Isaías 66, versículo 23. Marque aí, para você entender. Isaías 66, versículo 23, diz o seguinte: de uma lua nova a outra lua, e de um sábado a outro sábado, toda a humanidade virá adorar-me, diz o Senhor. Por isso que o calendário de Deus é a cada lua nova. O início do mês bíblico é uma festa. E o sábado também é outra festa. E Roma conseguiu anular o calendário bíblico e todas, eu disse todas, as festas bíblicas. As festas que Deus diz que são sua, que está em Levítico 23. Marque também aí, no seu caderninho, Levítico 23, para você entender quais são as festas de Deus. Eu não vou ler, para que você consagre ao Senhor essa leitura, tá bom? O Salmo 81, versículo 3, marca aí também. Salmos 81, versículo 3. Diz o seguinte: toquem a trombeta na lua nova, no tempo designado, no dia da nossa festa. Tá conectando o nosso assunto do calendário bíblico aos textos bíblicos? 1 Samuel, versículo 20, versículo 3. Davi, o rei Davi, diz a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova. Vocês aqui já sabem que a festa da lua nova é o primeiro dia do mês bíblico. A única festa, preste atenção direitinho, a única festa que Roma não aboliu
foi a festa da Páscoa. Porém, observe, porém, a data que Roma designou não é a data que a Bíblia, que está contida na Bíblia. Em Êxodo, diz que a festa da Páscoa é no dia 14 do primeiro mês. Preste atenção direitinho. Biblicamente, a festa da Páscoa é no dia 14 do primeiro mês. Vocês já sabem que o primeiro mês bíblico é o mês de Nissan. Independente do dia, o mês bíblico cai no... Independente do mês da semana, né, no gregoriano. A festa da Páscoa é para ser celebrada no dia 14 do primeiro mês. No primeiro mês, que é dia 14 de Nissan. Roma também Roma designou que a Páscoa seria no domingo. Vocês entendem? Vocês entenderam? O mês bíblico, a Páscoa na Bíblia, a Páscoa cai em qualquer dia, sendo que a data é 14 de Nissan. Pode cair no sábado, pode cair no domingo, pode cair na segunda, sendo 14 de Nissan é o dia bíblico, o dia que Deus designou. Porém, Roma especificou o domingo para o dia da Páscoa. Vocês estão entendendo? Roma tirou as festas bíblicas do calendário e colocou outras festas homenageando quem? Homenageando pessoas e surgimentos de eventos no percorrer dos tempos. Os cristãos, os judeus e cristãos, debaixo de fortes pressões e castigos severos. Como eram esses castigos severos? Perdas de bens, perdas de cargos públicos e exilos. Eles tiveram que abandonar, os judeus e os primeiros cristãos tiveram que abandonar a observância da festa do Shabat, que em português é sábado, o dia do descanso que Deus designou. Um dia de banquetes, um dia de ajuntamento de familiar com muita comunhão e alegria. E nesse dia de sábado, eles foram obrigados a jejumar e a trabalhar exaustivamente. Vocês entenderam? Para que eles esquecessem o Shabat e adotassem o domingo como o dia do Senhor. A Igreja de Roma adotou a prática de exigir jejum aos sábados e trabalhos forçados para que eles descansassem no domingo, cujo dia que Roma escolheu para o dia do Senhor, o dia do descanso, fugindo da observância bíblica do texto original.
Vocês lembram que Daniel, o profeta Daniel, e várias pessoas foram levados à Babilônia? E 3 deles foram jogados, né, lançados na fornalha por não se dobrarem à estátua de Nabucodonosor. Vocês lembram? Vocês também lembram que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque ele manteve a sua fé no único Deus? Manteve orando, manteve suas orações. Esses acontecimentos que eu acabei de narrar foram na época do exílio. Só para você entender a época do exílio, é que eu fiz essa pergunta para vocês, se vocês lembravam. O profeta Daniel, no ano de 5.405, no ano de 545, o profeta Daniel, no ano de 545, antes de Cristo, antes de Jesus vir ao mundo, ele escreve o capítulo 7 e versículo 25 do seu livro, né? No livro Daniel. Ele já fala sobre esse assunto, que haveria um tempo em que os santos seriam oprimidos e tentariam mudar os tempos e as leis. No ano 545, Daniel já profetizou que haveria um tempo que os santos seriam oprimidos e tentariam mudar os tempos e as leis, referindo à tentativa de alteração no calendário estabelecido, as festas sagradas e os períodos de adoração que Deus instituiu para a humanidade. Vocês tinham esse conhecimento? Vamos para frente. Vamos aprender mais. Mudar as leis que Daniel estava falando aqui significa a substituição dos mandamentos e dos preceitos divinos, como os 10 mandamentos. A mudança, a substituição seria por leis ideológicas, por ideias humanas, contrárias à vontade de Deus. No ano 46, antes de Cristo, o líder romano, gente, isso é história, marca tudo. No ano 46 antes de Cristo, o líder romano Júlio César aboliu o calendário bíblico e instituiu o calendário juliano. Júlio César aboliu o calendário bíblico e instituiu o calendário juliano, que também foi substituído pelo o calendário gregoriano. O Papa Gregório XIII substituiu o calendário, aboliu o calendário juliano
e substituiu o calendário e instituiu o calendário gregoriano no ano de 1582. Calendário gregoriano é esse que nós usamos até os dias de hoje. Você tinha esse conhecimento bíblico e histórico? Entenda. Deixa eu chamar aqui a sua atenção. Entenda. Não estamos falando de religião. Estamos falando de Bíblia, de cultura, de história e da língua hebraica. Vocês estão recebendo o Congo de conhecimento. O Congo, né, de conhecimento. O canal Pérola do Hebraico tem um compromisso de te revelar segredos que só os reis e rainhas desvendam. Lembra que desde o início do canal Pérola do Hebraico, nós falamos de Provérbios 25:2. É sobre isso. É a busca por sabedoria, um estudo diligente e a investigação honesta nos leva a não se contentar com a superficialidade. O nosso objetivo é se aprofundar nas Escrituras. Esta é a nossa missão. Israel, até hoje, é o único povo que obedece às Escrituras em sua essência, em sua originalidade. Por isso que Israel é uma nação tão abençoada. E em meio a tantas perseguições, ela tem uma autoridade celestial. Ela tem um anjo responsável para defender o seu povo nas batalhas espirituais e nos momentos de maior aflição. Quer saber o nome desse mensageiro espiritual que protege Israel? Leia Daniel, capítulo 10, versículo 21. E Daniel, de novo, novamente, capítulo 12, versículo 1. Leia aí, para você averiguar o que estamos falando. É Bíblia pura. Fizemos todo este caminho para que você entenda, para que você entendesse melhor a respeito do calendário bíblico e para entendermos o porquê Israel é tão perseguido e odiado até os dias de hoje. Ficou claro para você? Tem alguma dúvida? Nosso objetivo é esclarecer. Não é informar. Voltando ao mês de Ave. Voltando ao mês de Ave, que é o mês que nós estamos agora. Ave é um mês que nos lembra que precisamos dar uma pausa, uma paradinha para ouvir as orientações que estão aqui. É um mês para reorganizar, para reestruturar, pensar naquilo que estamos errando e confessar diante do Pai, diante do Ave, diante do Pai. Confessar os nossos erros,
nossas fragilidades e procurarmos, junto ao Pai, redefinir a rota. O Pai com certeza vai nos ajudar a redefinir. Ave é um mês de analisar, pensar direitinho no que estamos falando, no que estamos pensando, ouvindo e fazendo. Se tudo isso está alinhado, se está alinhado ao Pai eterno, ao Ave eterno. Para os judeus, observe direitinho, vamos entrar na história agora. Para os judeus, no mês de Ave, existe um dia histórico, muito, muito forte, que é o mês 9 de Ave. Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar no mês 9, no dia 9 de Ave. Esse dia 9 de Ave, ele foi marcado na história dos judeus como um memorial, para que Israel nunca esquecesse desse dia 9 de Ave. Por quê? Porque muitos acontecimentos surgiram nesse dia 9 de Ave, em anos diferentes. Mas o dia sempre foi 9 de Ave. E redigimos alguns acontecimentos para relatar para vocês. Presta atenção. Em 9 de Ave de 587 antes de Cristo, os exércitos da Babilônia destruíram o templo de Salomão, exatamente no dia 9 de Ave. O que aconteceu mais no dia 9 de Ave? No dia 9 de Ave de 130, no ano 135, no dia 9 de Ave do ano 70, depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo. O primeiro templo foi no ano 587, como já falei, o exército babilônico, né, destruiu o templo de Salomão. No dia 9 de Ave do ano 70, porém, depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo. No dia 9 de Ave de 130, no ano de 135 depois de Cristo, a derrota dos judeus que estavam rebelados por Roma, por não aceitar mudar a crença e por não decidir continuar servindo e por decidir continuar servindo a um único Deus. Então, mais outro acontecimento no 9 de Ave, só que no ano de 1290, depois de Cristo. Gente, é bom vocês anotarem, porque conhecimento é libertador. O conhecimento nos liberta. No ano de 1290, depois de Cristo, no 9 de Ave, todos, eu disse todos, os judeus foram expulsos da Inglaterra. No 9 de Ave, isso tudo anos depois, né, gente? Vocês estão observando. No 9 de Ave, em 1492, depois de Cristo,
todos os judeus foram expulsos da Espanha. 9 de ave de 1942, depois de Cristo, os primeiros judeus são deportados para os campos da morte de Hitler. Lembra que mais de 5.000 judeus foram mortos por Hitler? Todos esses acontecimentos, essas destruições, foram provocadas, sabem por quê? Por ódio gratuito, por brigas, por poderes políticos e religiosos. Como já falamos, Ave teve todos esses acontecimentos no dia 9 de Ave. E com esses acontecimentos ficou para os judeus como um memorial. O mês de Ave está associado, como já falei, à letra Tete. Essa letra Tete, já aprendemos que ela tem a representatividade de um útero. Aqui, ó, para receber algo que vai ser gerado. Ela tem a representatividade de um ventre, uma gestação. Várias bênçãos. O Pai Eterno, Ele tem liberado várias bênçãos para nós neste mês de Ave. Inclusive, o segredo da gestação, que começa a se mover na terra. Ave é um mês para evidências, para surgimento daquilo que foi gerado dentro de nós, desde o primeiro mês bíblico, que é o mês de Nissan. Então, tudo que foi gerado dentro de nós, desde o mês de Nissan, aquelas bênçãos que falamos, Ave, o mês de Ave, é o mês que evidencia o surgimento. Ou seja, evidencia o nascimento daquilo que geramos dentro de nós. Tudo que foi gerado nos meses anteriores, que é Nissan, Iá, o que mais? Vocês lembram? Nissan, eu não lembro aqui agora, mas eu vou falar, mais pra frente eu vou falar para vocês. Então, tudo que foi gerado nos meses anteriores ao mês de Ave vai começar a aparecer, a surgir agora neste mês. Você crê? Só depende da sua boca se abrir e sua voz sair dizendo, eu creio. Por isso que nós, o canal Pérola do Hebraico, decidimos alinhar você ao calendário bíblico para que você desconstrua a mentalidade grega romana e se alinhe à mentalidade bíblica. A mentalidade bíblica não muda o calendário do nosso país. Isso aí é certo. A gente não consegue mudar. Mesmo que a gente cresça, aprenda, mude a nossa mentalidade para uma mentalidade bíblica, a gente não consegue mudar o calendário do nosso país. Isso é óbvio. Mas a mentalidade bíblica muda o nosso entendimento, muda a nossa visão. E ela nos conecta ao propósito de Deus
em criar um calendário cheio de orientações para que seus filhos desfrutem das bênçãos que ele reservou em seu tempo determinado. Como eu falei, as bênçãos começam a gerar no mês de Nissan, Iá, Sivan e Tamuz. Agora, nesse mês de Ave, vamos começar a desfrutar das palavras proféticas que os outros meses geraram em nós. Nós vamos começar a desfrutar mesmo antes que nasça, que ela se manifeste, que a palavra profética se manifeste no mundo físico, porque no mundo espiritual, as bênçãos, as promessas já foram liberadas. Ave é o mês das promessas começarem a acontecerem. Você está preparado para viver esse tempo? A ave está associada a um novo nível, a um novo nível de crescimento. Desde o primeiro mês até agora, Deus tem gerado dentro de nós essa maturidade espiritual para entendermos o seu propósito na nossa vida. Essa maturidade permite a nós o privilégio de reconhecer que somos muito, muito amados por um Pai que revela a sua paternidade. Na Bíblia, vamos encontrar os meses bíblicos sendo identificados por números. No início, nos primeiros livros da Bíblia, nós vamos encontrar os meses bíblicos identificados por número. Um exemplo, em Êxodo, o livro de Êxodo relata, como já falei, o dia da Páscoa no dia 14 do primeiro mês, que após o exílio recebeu o nome de Nissan. Vamos encontrar vários textos com essas expressões. Por exemplo, Jeremias diz que a invasão final de Jerusalém ocorreu no 4º mês, no 9º dia. É só para vocês saberem diferenciar. Ezequiel diz que a mão do Senhor veio sobre ele no 5º dia do 4º mês. Gênesis relata que as fontes do abismo se romperam no 10º dia do 2º mês. Entre outros relatos que a Bíblia traz para nós. Como eu já falei, pós-exílio, posteriormente ao exílio babilônico, surgiram os nomes dos meses bíblicos, que também vou relatar alguns. Calma, eu vou mostrar na Bíblia. O livro de Esther menciona 2 meses. Menciona Nissan, que é o 1º mês, e Adar, que é o 12º mês. Ou seja, o último mês do calendário bíblico. Esther relata 2 meses. Agora vamos para o livro de Neemias. O livro de Neemias cita 3 meses, com os nomes, Eu estou falando agora dos nomes. O livro de Neemias cita o 9º mês, que é Kislev, que é o 9º mês. O 1º mês, que é Nissan, e Elul, acho que você já ouviu esse nome, Elul, várias vezes, que é o 6º mês. Agora vamos ao livro de Zacarias.
No livro de Zacarias, ele menciona também 3 meses bíblicos, que é Kislev, o 9º mês, Tevet, que é o 10º mês, e o Shevat, que é o 11º mês. Você entendeu a explicação? Como foi a mudança dos meses relacionado como números, depois surgiu os nomes. Você entendeu? Se não entendeu, volta ao início do estudo, ao início deste vídeo, escute direitinho, pausadamente, sem nenhuma distração, para que fique bem claro o aprendizado. Não fique com dúvidas. Estude quantas vezes for necessário. É assim que se aprende a Bíblia. Revisando o assunto. Chega de moleza. Nada de moleza. O estudante da Bíblia é aluno de Jesus, discípulo de Jesus, não tem moleza. Ave, gente. Presta atenção nessa minha fala. Ave não é um mês monstruoso, um mês sombrio, nenhuma entidade com força de destruição. Mesmo tendo pessoas que levam outros, com seus ensinamentos, né? Leva outros a pensar assim: nossa, o mês de Ave é um mês sombrio, é um mês monstruoso, um mês de muito acontecimento. Gente, isso aconteceu. Observe os relatos que foi dado. Os acontecimentos foi um memorial para Israel, até hoje. Para nós, a gente tem que viver o que Deus realmente fala, o que é o mês de Ave. Você entende? Contudo, entenda, o mês de Ave é um mês ligado ao consolo, porque temos um Pai. Temos esperança, é ligado à esperança e à promessa de que algo que geramos vai nascer. É um tempo de troca de mentalidade. Não é tempo para reclamar, não é tempo para murmurar. É tempo de profetizar para vivermos o sobrenatural de Deus que Ele programou para nós nesse mês. Ave é um mês para refletirmos sobre o medo, sobre palavras destrutivas, sobre divisão, sobre ódio gratuito, sobre injustiça, perda, arrependimento e necessidade de reconstrução. Ave é um mês para entendermos que quando um ciclo muda, quando uma situação termina, nós precisamos mudar a nossa mentalidade também. Porque a mentalidade antiga, o ciclo antigo que terminou, não permite que a gente viva o novo ciclo, as bênçãos reservadas para nós neste novo tempo. Se a gente ficar preso no ciclo passado, nas coisas que aconteceram no passado, a gente não vai viver o que Deus preparou para nós nesse ciclo, nesse novo tempo. Você entendeu? Então, desapegue daquilo que não te deixa fluir, não te deixa avançar, não te deixa feliz, não te deixa prosperar. Os tempos mudam, os relacionamentos também podem mudar, gente. Ave é um mês de prestarmos atenção nas nossas palavras, naquilo que sai da nossa boca, em decisões tomadas por impulso, decisões tomadas por medo, por nervosismo. Deus, Ave,
Deus, como nosso Pai, pensou em tudo, gente, para a nossa prosperidade. Nada ruim vem dele. Ele projetou tudo, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Cada pérola, cada tesouro desvendado neste canal é para nós subir de nível, subir, sair da superfície a cada estudo das Escrituras. Parabéns por se juntar a nós neste propósito de crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, de se inscrever, se você ainda não é inscrito, e de compartilhar. Abençoe outras pessoas com esta pérola. Te aguardamos no próximo estudo, na próxima pérola. Até lá. Shalom, shalom.